Olá, eu sou Mayara Fernandes, aluna de graduação do curso de odontologia da UFBA, e o título do meu plano de trabalho do estudante é Determinação da presença de erosão dentária em indivíduos portadores de doença periodontal e hipertensão arterial sistêmica, orientado pela professora doutora Elisângela Campos e sob tutoria da professora Rafaela Oliveira. A cavidade oral está sujeita a problemas desencadeadores de desgaste dentários, trazendo consequências para a funcionalidade e a estética do paciente. Quando esse desgaste é ocasionado por ácidos de origem não bacteriana, ocorre erosão dentária. A origem desses ácidos pode ser intrínseca, proveniente da doença do refluxo, ou extrínseca, associada à dieta ácida ou uso de determinados medicamentos. Na cavidade bucal, banhando os tecidos moles e duros, se encontra a saliva. Dentre as suas funções, destaca a proteção da superfície dentária. Assim, em situações de hipossalivação e alteração da capacidade de tamponamento da saliva, existe um risco para o desenvolvimento da erosão dentária. A hipossalivação pode estar relacionado ao uso de alguns fármacos antipertensivos. Os antipertensivos são medicamentos utilizados para tratar a hipertensão arterial sistêmica, uma doença na qual o paciente possui níveis pressóricos continuamente elevados. Nesse contexto, alguns estudos têm relatado uma possível associação entre a RAS e a doença periodontal. Os objetivos do plano de estudo são realizar o estudo clínico para avaliar o risco de erosão dentária em indivíduos portadores de DP e RAS, investigar a presença de lesões de erosão dentária em indivíduos portadores de DP e RAS, relacionar a presença de lesões erosivas com a redução do fluxo salivar e o uso de determinados medicamentos antipertensivos. Trata-se de um estudo observacional realizado em uma instituição de ensino em Salvador, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Para a composição da amostra, foram adotados critérios de inclusão e de não inclusão. Assim, os pacientes foram convidados a participar da pesquisa e, em seguida, assinaram termos de consentimento livre e esclarecido. Após a assinatura, os pacientes realizaram um exame salivar, seguido pela aplicação de um questionário sob a forma de entrevista, e então foi realizada a avaliação da erosão dentária utilizando o índice BIL. O exame salivar foi realizado através da determinação da velocidade do fluxo salivar, sendo classificada em normal, acentuadamente diminuída e a hipossalivação. E foi avaliada também a capacidade de tamponamento da saliva, sendo classificada em normal ou baixa, conforme os valores de referência. Para avaliação da erosão dentária, as faces de todos os dentes presentes foram analisadas e classificadas de acordo com os critérios do índice BIL, sendo numeradas de 0 a 3. A amostra foi composta por 34 pacientes e os resultados das características sociodemográficas foram organizados sob a forma de tabela. Nela estão destacadas as variáveis mais relevantes. Nesse contexto, o sexo predominante foi o feminino, representando 79,4% da amostra, a mediana da idade foi 59,5 anos e a escolaridade predominante foi o segundo grau completo ou mais, representado por 73,5% dos participantes. Nessa tabela estão apresentadas as variáveis em relação ao perfil alimentar, condições de saúde bucal e uso de medicamentos pelos participantes da pesquisa. Foram avaliados os itens do perfil alimentar destacados na tabela. Os resultados demonstraram que não foi encontrada associação entre essas variáveis e a erosão dentária. Contudo, foi encontrada associação entre a variável refluxo e a erosão dentária. Já a velocidade do fluxo salivar, a capacidade de tamponamento, bem como antipertensivos em uso mais frequente pela amostra, não foi identificada relação estatística com esse tipo de desgaste dentário. Nesse quadro, podem ser observados os antipertensivos mais comumente prescritos. Ao analisar as bulas, foi observada a referência de boca seca como efeito colateral, destacado em vermelho, e o efeito adverso vômito, destacado em amarelo. Ao avaliar o risco para erosão dentária utilizando o índice BIL, foi possível observar que a maioria dos participantes foi classificada como sem risco ou baixo risco para erosão dentária. Após a avaliação da presença de erosão dentária nos pacientes da amostra, foi encontrada uma prevalência de 58,8%. Ao considerar a dieta ácida, não foi possível encontrar associação estatística com erosão dentária, diferente dos estudos anteriores que encontraram essa relação. O consumo de bebidas ácidas apresentou um perfil semelhante com os dois grupos, com e sem erosão dentária. Esse achado pode ser justificado pelo tempo que a bebida mantém contato com os dentes, interferindo menos na alteração do pH. Analisando a associação entre a erosão com o refluxo gastroesofágico, foi observada uma relação entre eles. Esses achados concordaram com o estudo de Anushevich e colaboradores de 2022, mas que colaboradores de 2024 também observaram uma relação significativa da erosão dentária com regurgitação. Assim, é importante considerar que a regurgitação é o sintoma inicial da doença do refluxo e, por isso, não se pode excluir a relação da presença de refluxo com a erosão dentária. A relação dos antipertensivos com a presença de efeitos adversos na cavidade bucal, como a hipossalivação, já foi relatada na literatura. A análise feita nas bulas dos fármacos antipertensivos do presente trabalho identificou que a maioria desses medicamentos possuíam boca seca referida como efeito adverso. No entanto, não foi encontrada diferença estatística entre os indivíduos com e sem erosão dentária quanto à velocidade do fluxo salivar e a capacidade de tamponamento.
Diante do exposto, foi possível concluir que os indivíduos portadores de RAIS-EDP apresentaram comportamento de baixo risco para erosão dentária. A maioria dos pacientes que apresentaram lesão de erosão dentária relataram refluxo gastroesofágico. Não foi encontrada relação estatística entre os hábitos alimentares, velocidade do fluxo salivar, uso de fármacos antipertensivos e erosão dentária. Alguns medicamentos das classes dos bloqueadores dos canais de cálcio, bloqueadores adrenérgicos e diuréticos apresentaram nas bulas a xerostomia como efeito adverso. Essas foram as referências utilizadas para o estudo. E para finalizar, faço o agradecimento às instituições que possibilitaram a realização desse estudo. Obrigada.